Combate ao crime organizado. Polícia Rodoviária Federal suspende a participação no GAECO, chefiado pelo Ministério Público Estadual. O destino do terreno onde está a penitenciária de Florianópolis. Governo do estado quer ouvir a sociedade sobre projeto que pretende transformar o local na cidade da cultura. O contra-ataque federal à alta dos preços. Governo federal zera imposto de importação de uma série de produtos alimentícios. Campeonato Catarinense. Em meio aos preparativos para as semifinais, TJD aceita recurso do Barra e competição pode ser paralisada. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Na véspera da data, conheça a história de duas mulheres que conciliam o serviço de limpeza das ruas da capital com a criação dos filhos. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta sexta-feira com o drama vivido por integrantes de uma ONG em São José na Grande Florianópolis. Em uma semana, a instituição foi vandalizada e furtada 2 vezes. O trabalho está prejudicado. No lugar onde estavam os condicionadores de ar, só restaram as fiações. Nada menos que 6 aparelhos foram furtados. Por pouco, um 7º não foi levado pelos criminosos. Acabaram levando 6 de 8 dos nossos ar-condicionados, inclusive o relógio da Celesc, o botijão de gás. Então, assim, nós ficamos bem restritos, né? E com muito medo, claro, deles entrarem na casa e levar todas as outras coisas, enfim. O atendimento tem sido feito na única sala climatizada que restou. Tem atividades que são mais difíceis de desempenhar, né? E o paciente oncológico, ele já tem, né, que está dentro do tratamento e até após, tem medicamentos que eles tomam que fazem com que eles sintam mais calor do que quem não está dentro do diagnóstico. Então, essa situação, ela prejudicou várias pessoas e também o andamento das atividades da instituição. Este é apenas um dos transtornos vividos pelos funcionários do Instituto Reconstruir. A ONG, fundada há 8 anos, luta para trazer mais conforto a pacientes com câncer. Um trabalho que faz toda a diferença na vida de quem mais precisa. Os trabalhos que a gente realiza aqui é a parte da psicologia toda, né? Psicoterapias, terapias alternativas, acupuntura, yoga, a assistência nutricional, assistência jurídica, né? E mais o acolhimento de maneira geral, para que o paciente consiga adentrar e receber todo esse nosso serviço de forma totalmente gratuita. Mas o trabalho realizado aqui neste espaço está ameaçado pela ação dos ladrões. Isso porque em apenas uma semana, o prédio já foi furtado 2 vezes. Os responsáveis pela instituição registraram boletins de ocorrência, mas até agora os bandidos não foram localizados. Para continuar a oferecer o serviço, a ONG precisa de ajuda. Todas as atividades são interligadas e a base de tudo é a reforma íntima, né, do indivíduo, né, para que a pessoa possa entender o porquê de todo esse processo que ela vem passando e encarar essa jornada de uma forma mais leve. Esse é o nosso papel aqui. A Polícia Rodoviária Federal decidiu suspender a parceria com o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, capitaneado pelo Ministério Público Estadual. O novo posicionamento foi comunicado pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado ao Procurador-Geral de Justiça e atende a uma recomendação da Direção-Geral da Corporação em Brasília. Nesse momento, a orientação é que a gente suspende até que isso seja melhor redefinido. E esperamos que em breve a gente possa retornar, porque é uma parceria que vem dando certo há muito tempo e que para a PRF é muito importante manter essas parcerias. A parceria entre a PRF e o GAECO foi importante para operações como a Mensageiro e o assalto ao Banco do Brasil em Criciúma, além de uma série de outras iniciativas. O Ministério Público destacou a importância da parceria e classificou como preocupante a saída da Polícia Rodoviária Federal do GAECO. A partir desse momento, infelizmente, o combate à criminalidade organizada em Santa Catarina será fragilizada. E eu posso citar algumas, como assaltos a bancos, como o tráfico de entorpecentes, como o combate às facções criminosas, como operações de crimes praticados contra a administração pública, como a Operação Mensageiro e tantas outras.
E por falar em GAECO, hoje uma operação no oeste do estado combateu uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas no oeste catarinense. Agentes do GAECO cumpriram 14 mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Cunhaporã e Chapecó e também em Iraí, Planalto e Sarandi, cidades do Rio Grande do Sul. Foram apreendidos armas e outros objetos. As investigações miraram em uma família de 6 pessoas que integra um grupo ligado ao tráfico de drogas em Cunhaporã. O pai e um dos filhos chegaram a ser presos durante as investigações. O GAECO também apura a ligação dos alvos da operação com uma facção criminosa do Rio Grande do Sul. E policiais federais deflagraram a Operação Money Trip para combater crimes como evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis e São Paulo. O líder do grupo foi preso temporariamente em Santa Catarina. Foram apreendidos veículos e bloqueados 19 milhões de reais em valores e ativos. O esquema envolvia empresas de câmbio que não tinham autorização do Banco Central. Essas empresas usavam contas bancárias para receber dinheiro do tráfico, corrupção e contrabando e enviar os valores para fora do Brasil, por meio da fronteira sul do país, na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Uma mulher morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira na BR-480 em Chapecó, no oeste do estado. A empresária Valéria Simeone, de 37 anos de idade, dirigia um carro que capotou após uma tentativa de ultrapassagem no trevo de acesso à rodovia por volta de 9h30 da manhã. Valéria estava sem cinto de segurança e acabou ejetada para fora do veículo. A empresária deixa marido e 2 filhos. A seguir no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E veja também, especialistas avaliam a eficácia da medida do governo federal que decidiu zerar a tarifa de importação de 9 alimentos para reduzir os preços. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Band Cidade. Oferecimento. Estamos de volta. O governo do estado quer ouvir a sociedade sobre o projeto que pretende transformar o terreno onde hoje está o complexo prisional de Florianópolis na chamada Cidade da Cultura. Até o dia 16 de março, uma escuta social está ativa para medir o sentimento da sociedade em relação ao projeto. Trata-se de um questionário que pode ser respondido por pessoas físicas ou jurídicas. Esta é a segunda fase do projeto que vai transformar o terreno do complexo prisional da capital, que tem 173 mil metros quadrados, em um espaço de cultura, lazer, esporte e segurança para a população. A importância é tão grande para a região porque é um hub para vários bairros de Florianópolis e a gente sabe da questão, além da segurança, a questão da reinserção social, da participação da comunidade. O governador quer que aquela área seja uma área de desfrute das famílias, em que a gente possa ter opções culturais, opções de participação das famílias naquela região e, para tanto, ele pediu para que a gente pensasse em vários cenários e como tem muitas variáveis e a gente não quer criar nenhum cenário só com um olhar, a gente busca então a opinião de vocês, a sugestão de vocês, para que a gente possa agregar nessa construção de uma área tão importante para Florianópolis e para Santa Catarina com um olhar mais diverso possível. A expectativa é de que o complexo construído entre as décadas de 1920 e 1930 tenha o fechamento concluído em 2026. Após a conclusão da escuta, vão ser feitas sondagens de mercado, chamamento público de consultorias para a elaboração de estudos técnicos, audiência pública, consulta pública e análise pelo Tribunal de Contas. Na sequência, uma licitação vai escolher a empresa privada que vai ganhar a concessão do local por um prazo entre 15 e 30 anos. Hora do comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Na última quarta-feira, repercutimos aqui a manifestação de Lula da Silva na véspera do Carnaval, sexta-feira, no interior paulista, quando resolveu alfinetar Jorginho Melo. Veja aqui, está a imagem dele. E aí, o que ocorreu? Jorginho Melo respondeu. Ora, Lula da Silva criou uma situação
que representou um verdadeiro tiro no pé, não só dele, como do PT catarinense, porque deu palanque para Jorginho Melo, para polarizar com o presidente da República, que aqui em Santa Catarina está de mal a pior. Vejamos. O mapa catarinense, a rejeição de Lula da Silva em Santa Catarina bate na casa dos 78%. Praticamente 8 em 10 eleitores querem distância do atual inquilino do Palácio do Planalto. Ele que fez 30% dos votos na eleição de 22 contra 70 de Jair Bolsonaro. Porque aqui é o estado mais conservador da federação e também bolsonarista. Próximo telão. Aqui nós temos Lula com Décio Lima, que foi seu candidato ao governo em 22, seu amigo e compadre. Só que, com essa manifestação de Lula, Jorginho está surfando. É um vídeo atrás do outro, polemizando com Lula. Jorginho Melo, sorrindo, rindo à toa. Evidentemente, Lula da Silva prestou um grande serviço a ele. Vamos a um outro tema. Aqui, ontem, Jorginho Melo, correndo o Estado, no seu programa Santa Catarina, levada a sério, ao lado do secretário da Infraestrutura, o MDBista, deputado licenciado Gerry Comper, que está desde o início do governo, prossegue e recebeu agora 2 colegas correligionários MDBistas, ampliando a participação do MDB na administração estadual. Vamos lá? Aqui foi no evento de posse, na última quarta-feira, extremamente prestigiado, com todos os deputados estaduais, a senadora, prefeitos, o único ausente, o federal Rafael Pezente. Hoje, sem ambiente no MDB, na medida em que não participa de absolutamente nada. Vamos lá? Aqui nós temos Ivete Apel da Silveira ao lado de um quadro do seu marido, Luiz Henrique da Silveira, que continua a ser um símbolo do partido em Santa Catarina. E Ivete está com o Jorginho. Vamos lá? Aqui nós temos justamente Jorginho Melo com Luiz Henrique da Silveira. Isso lá em 2003, quando Luiz Henrique se elegeu pela primeira vez. Tem alguns MDBistas torcendo o nariz em relação a essa participação do MDB no governo Jorginho Melo. Mas a esmagadora maioria fechada. O MDB estará com ele, Jorginho Melo, em 2026. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. O governo federal decidiu zerar o imposto de importação de alimentos básicos, como carne e café, por exemplo. A medida tenta dar um freio nos preços dos alimentos, que não param de subir. É praticamente um consenso nas ruas. Com os preços de parte dos alimentos nas alturas, não está fácil fechar as contas no fim do mês. Os preços estão diferentes, né? O café está bem caro. Eu percebo também assim que a carne em geral está bem cara. Tem aumentado tudo, principalmente os alimentos de primeira necessidade do povo, né? Que eu acho que deveria ser preço acessível, né? O ovo está muito alto, né? Também, tipo assim, mamão. Hoje em dia tu compra uma banana, uma maçã. Um mamão, uma fruta melhor assim, tu já não pode comprar. O pobre está sobrevivendo porque ele é guerreiro. Porque está muito difícil botar comida na mesa.
Só aqui em Florianópolis, o preço dos alimentos teve aumento de 1,02% em fevereiro, o dobro dos 0,51% registrados em janeiro. A batata inglesa e a melancia, por exemplo, aumentaram mais de 20% em apenas um mês. Para tentar frear a alta nos preços, o governo federal decidiu isentar o imposto de importação para itens básicos, como carne, café e massas. Além disso, o governo também pediu aos estados a isenção do ICMS sobre esses itens. A supervisora técnica do DIEESE explica que os preços dos alimentos começaram a aumentar em 2024, devido a questões climáticas e à taxa de câmbio. Isso efetivamente pode afetar a oferta de alimentos e, consequentemente, também o aumento do preço dos alimentos no país. Para este economista, o impacto da medida é mais político do que econômico. Esse ano nós vamos ter uma safra que vai ser superior, cerca de 10% à safra do ano passado. Ou seja, se tem mais produtos no mercado, evidentemente o preço tende a cair. O governo, se não fizer a parte dele, que é gastar menos e cuidar mais da receita, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Bom, em nota, a Secretaria Estadual da Fazenda informou que busca mais informações sobre a proposta do governo federal e que só deve se manifestar de forma oficial sobre o assunto quando tiver mais detalhes sobre as medidas anunciadas e também o impacto prático para o consumidor. A seguir tem esporte. Em meio à expectativa pelas semifinais do Campeonato Catarinense, o torneio pode ser paralisado. Daqui a pouco a gente explica para você. E veja também, na véspera do Dia Internacional da Mulher, conheça a história de duas funcionárias da CONCAP aqui na capital que se destacam pelo serviço de qualidade e pela luta para manter as famílias. Depois do intervalo, os detalhes, eu volto já já. De volta com o Band Cidade para falar da dengue. Santa Catarina confirmou as duas primeiras mortes em decorrência da doença em 2025. A primeira foi de um homem de 78 anos de idade, morador de Nova Itaberaba, no Oeste, e ocorreu no dia 21 de fevereiro. A segunda vítima fatal é uma mulher de 71 anos de idade, moradora de Itapoá, litoral norte, e ocorreu no dia 24 de fevereiro. Até o momento, Santa Catarina tem registrados 5.523 casos prováveis de dengue. Copa do Brasil, o Brusque está classificado para a terceira fase. A vaga veio com a vitória de ontem sobre o Olaria, no Rio de Janeiro. No estádio Luso-Brasileiro, o Brusque teve a chance de abrir o placar neste pênalti desperdiçado por Guilherme Pira. Só que logo na sequência, o zagueiro Jean Torres fez o primeiro do time catarinense. No segundo tempo, os cariocas chegaram ao empate com este gol de Gabriel Cipriano. DG recebeu bom passe e bateu de esquerda para fazer o segundo e fechar o placar. Final no Rio de Janeiro, Olaria 1, Brusque classificado para a terceira fase 2. Além da vaga, o time catarinense garantiu uma premiação de R$2.300.000. Agora o Campeonato Catarinense, a competição pode ser paralisada pela Justiça Desportiva. O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva aceitou o recurso do Barra por 4-2. O pedido de anulação da partida vai ser julgado no dia 13 de março, mas o Barra entrou com um pedido de liminar para paralisar o campeonato. Se for recusado pelo TJD, pode haver recurso ao STJD, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a Federação Catarinense de Futebol decidiu manter a realização das semifinais do campeonato para este fim de semana. No jogo entre Barra e Caravaggio, o árbitro Braulio da Silva Machado validou o gol do Barra nos acréscimos e depois do apito final voltou atrás e invalidou o gol. O 0-0 eliminou o Barra e classificou o Joinville para as quartas de final. Bom, dentro de campo, as equipes vivem a expectativa pela semifinal. Neste sábado, o Santa Catarina enfrenta o Avaí em Rio do Sul. Para o confronto deste sábado, o técnico do Santa Catarina, Ademir Fezan, não tem desfalques. O time deve ir com a força máxima para o duelo contra o Avaí. O time de Rio do Sul chegou à semifinal após eliminar o Marcílio Dias nas quartas de final. No Avaí, a empolgação é grande após a equipe ter eliminado o arquirrival Figueirense nos pênaltis. O time confia em repetir o resultado da primeira fase, quando a equipe da capital derrotou o Santa Catarina por 1-0 na ressacada. Santa Catarina e Avaí se enfrentam neste sábado, em novo horário, 15:06 da tarde, no estádio Alfredo Kriek, em Rio do Sul. Semifinal em jogo único. Se houver empate, a vaga vai ser disputada nos pênaltis. No domingo, a Chapecoense encara o Joinville em Xanxerê.
Pelos lados da Chapecoense, o técnico Gilmar Dalpozo treinou a equipe para a partida com portões fechados. Apesar do mistério, a tendência é de que o treinador repita a escalação que iniciou a partida das quartas de final contra o Brusque, vencida pela equipe do Oeste na disputa de pênaltis. Já no Joinville, a expectativa é grande para a partida decisiva deste domingo. Isso porque, após 9 anos, a equipe do norte do estado está de volta a uma semifinal de campeonato catarinense. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, quando a equipe chegou à final e ficou com o vice-campeonato. Chapecoense e Joinville se enfrentam neste domingo às 5 da tarde no estádio Josué Anoni, em Xanxerê. Duelo em jogo único. Se der empate, disputa de pênaltis. Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. É uma data de comemoração, mas também uma data de luta em busca da igualdade e do respeito. Hoje você vai conhecer a história da Juliane e da Maria Salete, que além de mães, são funcionárias da Companhia Melhoramentos da Capital, a CONCAP. Olha só comigo. Ser mulher é acordar todos os dias sabendo que tem uma responsabilidade para carregar. Foram 10 anos cuidando dos filhos e da casa. Depois da separação, a Juliane precisou buscar um emprego para manter os 3 filhos. Foi quando começou a trabalhar na CONCAP, fazendo a limpeza urbana de Florianópolis. A mulher ela tem capacidade, a mulher ela é forte, a mulher ela tira força de si, da onde ela... Pode ser assim que ela não tem essa força, mas ela vai lutar pela família. São 284 mulheres que trabalham na CONCAP, realizando a limpeza urbana e a coleta de lixo em Florianópolis. Elas foram carinhosamente apelidadas de margaridas. Essa flor representa a bondade e o afeto. E olha, não tinha um apelido melhor para essas mulheres. A Salete trabalha na autarquia há 30 anos. Viu muita coisa mudar aqui na cidade desde que se mudou nos anos 80. Foram muitos desafios e preconceitos vencidos para chegar até aqui. No colégio, onde eu fui levar meus filhos, as crianças... tua mãe é lixeira, disseram para meus filhos, né? Mesmo com uma rotina tão corrida, ainda sobra tempo para Juliane sonhar. Eu acho que agora, sim, o maior sonho que eu tenho é poder dar uma vida mais estabilizada a eles, né? Meu sonho é ter a minha própria casa. Eu moro na casa que é da minha tia e o meu sonho é ter a minha casa. Ter a minha casa, ter o meu cantinho, ter as minhas coisas, tudo organizado. Mas eu creio que um dia essa hora vai chegar. Eu creio nisso. São exemplos assim que mostram a esperança da igualdade e do respeito está mais viva do que nunca, embora o caminho, infelizmente, ainda seja longo. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, conteúdo no portal TVBV Online e QR Code na tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.